Eu abraço cada um dos meus queridos irmãos com o coração cheio da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja assim. Muito bom. Quando nós iniciamos o estudo de Gálatas, descobrimos que a vida cristã vitoriosa é sustentada pelo verdadeiro Evangelho. E daquele momento até agora passamos inicialmente por 8 mensagens sobre o que é a fé vinda desse verdadeiro Evangelho e como vivê-la em Cristo. Mas essa vivência da vida cristã vitoriosa não é algo que o discípulo possa fazer sozinho, e nós descobrimos isso aqui, passando por cada um dos capítulos de Gálatas. E não vai conseguir mesmo sozinho andar com Jesus, ou seja, por suas próprias forças. Ele não vai poder viver o Evangelho com aquela sua força de vontade ou a determinação pessoal. Ele vai precisar depender completamente da capacitação do Espírito Santo para isso. E é claro saber por quê. Ele ainda luta com essa sua tendência natural para o erro, para o descaminho. Essa vontade alucinada de continuar traçando o seu próprio caminho sem Deus. Mas quando o discípulo entende que precisa depender da força e da ação divinas para viver o Evangelho, ele passa a andar no Espírito Santo. Ou seja, ele entende que a partir daquele momento, ele entregando tudo ao Senhor, passa a ser canal dessa manifestação espiritual maravilhosa, não só para benefício próprio, mas também abençoando as pessoas ao seu redor. E essa vivência do Espírito nele produz o que Gálatas chama de o fruto do Espírito. Estamos ali em Gálatas 5, 22 e 23, e nós empregamos tempo também ensinando a vocês qual é a característica de cada uma dessas virtudes que compõem o fruto do Espírito. Essas virtudes espirituais vão promover nada mais, nada menos que o caráter de Cristo no discípulo, porque ele estará necessariamente dedicado ao Espírito Santo e a Deus sob uma nova direção. Vai abrir mão da liderança natural, vai abrir mão da vontade que ele tem de dirigir os seus passos e planejar a vida, e finalmente vai dizer: Senhor, a liderança da minha vida está nas suas mãos. Eu quero vivenciar esse fruto maravilhoso. E já estudamos essas 8 virtudes e hoje nós nos encontramos com a última mensagem da série. Eu estava esperando vocês. Que pena. Vivenciamos aqui tempos maravilhosos de revelação divina, que vai fazer você viver, ao praticá-las todas, uma vida cristã realmente vitoriosa, bíblica em todos os sentidos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia então para Gálatas 5, versos 22 e 23, e nós os lemos assim. Vamos ler juntos, por favor? Mas é verdade. Hoje vamos observar então a última virtude do Espírito, que é o domínio próprio. E a melhor figura que me veio à mente quando eu pensava em ilustrar o nosso eu diante dessa virtude foi de um cavalo chucro, indômito, indomado. A Bíblia fala que o nosso eu precisa ser
dominado para podermos viver a vida cristã vitoriosa. Você sente isso em você? Que às vezes você é um cavalo indomado, assim, o seu eu, quando você menos percebe, ele já está tomando decisões à sua frente. Consegue perceber isso? E nem sempre suas decisões são aquelas que vêm de Deus. Então, a questão é quem está no controle da sua vida. Quando se fala de domínio próprio, essa pergunta é que surge. É você que exerce o próprio domínio? Ou você depende do Espírito de Deus para fazê-lo viver o que a Bíblia chama de virtude do Espírito, domínio próprio? Você está retirando o poder para dominar-se de si mesmo? Ou é o Espírito Santo que lhe concede o poder para vivenciar o domínio próprio? Como é que você está aí de domínio próprio? E quero mostrar-lhes nessa noite que existe uma diferença entre o domínio próprio, que é virtude do Espírito Santo, e o próprio domínio que o homem e a mulher cristãos tendem a exercer sobre si mesmos, por meio da sua própria força de vontade. E esse é um problema sério. Então eu peço, por favor, que você preste atenção, para que você interprete bem tudo que vai ser falado aqui. Nós vamos entrar em meandros delicados da vivência da fé tradicional, que faz, tenho certeza absoluta, a vida cristã e define a vida cristã de muitas pessoas que estão aqui, que vão descobrir hoje que estão sob o seu próprio domínio, o que não tem nada a ver com a virtude do Espírito Santo. Então, você verá que o discípulo autodominado é pelo Espírito capacitado. E vamos entender que esse discípulo autodominado, que é capacitado pelo Espírito, vai delimitando essa vivência, primeiramente, através da definição e do entendimento do que seja o próprio domínio, não o domínio próprio vindo do Espírito Santo, mas esse poder que eu exerço sobre mim mesmo. Em segundo lugar, nós vamos tentar buscar base bíblica para viver esse domínio próprio que vem do Espírito Santo de Deus. Gostou do tema ou quer se retirar? Faça agora. Ou tome o seu remedinho do coração, a coisa vai ficar mais fácil daqui para frente, né? Então o discípulo deve entender o que não é viver autodominado pelo Espírito. Vamos visualizar um pouquinho esse próprio domínio. Quando se falava de domínio próprio para mim, quando entreguei a minha vida a Cristo, vinha na minha mente uma ideia que acho que é a sua também, ou se não é hoje, um dia já povoou a sua mente. E quando se fala de domínio próprio na Bíblia, isso tem a ver exclusivamente comigo. Ou seja, sou eu que devo dominar sozinho esse meu ímpeto pessoal para o pecado, a minha tendência interior de me afastar de Deus. Ou seja, era eu, na minha força, com os meus recursos, na solidão da minha fidelidade a Deus, que deveria produzir um lugar, no mínimo habitável para o Espírito Santo dentro de mim. Era eu que deveria promover um coração limpo, puro, sem pecado, para que Deus pudesse habitá-lo. Era um instante em que Deus se sentava no trono e ficava me observando para ver se eu iria conseguir dar um jeito nos meus próprios pecados. Pensava que era o momento em que eu deveria me virar sozinho e mostrar a Deus o quanto eu era fiel. Já passou isso com você alguma vez?
Era eu mesmo achando uma forma de destruir o poder do pecado sobre mim, de livrar-me dele e fazer, lá no fundo, por merecer a presença e a atuação do Senhor em mim. Afinal, eu preciso estar limpo diante de Deus. Não é isso que a Bíblia fala? Como é que se pode conseguir isso? E aí, queridos, recebi, como creio que você também recebeu, diversas receitas para que você consiga fazer isso. Mas cada uma das receitas aponta e enfatiza, na verdade, essa confiança na própria carne. Eu ia dar alguns exemplos aqui de alguns irmãos, mas decidi dar o exemplo da minha própria vida. Houve um tempo na minha vida que eu subia uma montanha perto da minha casa periodicamente. Eu gosto de fazer isso ainda hoje. Mas naquela época tinha um propósito no meu coração que era a busca de uma santificação. Eu precisava me santificar a mim mesmo, desculpa a redundância, para fazer frente ao pecado. Eu estava pregando numa congregação pequena os meus melhores sermões, minhas melhores mensagens. E eu pregava aqui sobre fofoca e o pessoal lá fora falava sobre mentira e os irmãozinhos. Sabe como é? Falei para Deus, alguma coisa está errada comigo, vou precisar me consagrar mais, me livrar dos meus pecados. Aí me veio à mente a ideia de imitar alguns servos de Deus e comecei a separar tempos de oração na madrugada como um sacrifício pessoal, que no íntimo, confesso para vocês, ia me dando um certo destaque espiritual no meio daquela comunidade de fé. Eu queria, lá no fundo, mostrar para Deus que eu conseguia satisfazê-lo, que eu podia conquistar o coração de Deus por minha fidelidade, e que finalmente, em algum momento, em meio a essa busca, eu poderia olhar para dentro de mim e procurar pecado e não achar. Oh, glórias para mim! Sonhava com aquela ideia de que, eu não me lembro a última vez que eu pequei. Cheguei a ser um daqueles, e talvez você tenha sido também, que tentou, como Jesus, jejuar 40 dias e 40 noites, né? Durante o dia jejuar e à noite comer. Eu tentava buscar um poder espiritual para mim mesmo, e logo eu comecei a sentir-me merecedor de algo além, entende? O que as pessoas me diziam, olha, você fazendo isso vai conquistar o melhor de Deus para a sua vida. Mas eu não sabia que Deus tinha o pior para dar também. Você já viu o pior de Deus? Fui me sentindo acima dos discípulos ao meu redor, irmãos que não pagavam o preço como eu, que não faziam por merecer a bênção do Senhor. Então, embora orar seja bom e o jejum maravilhoso, naquela época, queridos, essas coisas eram a minha circuncisão. Você entende isso? Que Gálatas falando para a gente, Paulo falando, explicando. Era a minha circuncisão, algo a mais que pesava na balança, tentando seduzir a Deus com uma fidelidade. É aquele mérito próprio que me fazia pretensamente aceito diante de Deus, que promovia essa autojustificação, uma autovalidação. Eu pensava mesmo que isso deveria, em algum momento da minha vida e caminhada espiritual, pesar na balança divina a meu favor. E cheguei a pensar até que se eu fizesse isso, eu seria merecedor de menos graça de Cristo, que eu não seria tão pecador a ponto de receber mais graça. Eu vou economizar a graça de Cristo para os outros mais pecadores. Está aqui o irmão, é o senhor mesmo. Né? Eu tenho espiritualidade suficiente que até me leva a dominar-me sozinho.
Mas, queridos, era um exercício espiritual vazio, porque estava adicionando obras ao que se deve viver na dependência do Espírito e pela fé. Outro dia encontrei uma irmã numa das comunidades de fé, que fazia parte dessa comunidade de fé que eu servia. Ô, irmã, como você está? Tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo lá. Por onde você anda? Sabe o que é? Eu estou lutando com alguns pecados pessoais e eu me sinto indigna de estar no meio da igreja. Estou lutando com esses pecados, o irmão entende. E aí eu fui varado por uma palavra de Deus e veio tão espontaneamente. Eu disse, mas irmã, quando é que você foi digna? Quando você pensou que tinha dignidade para receber a graça de Cristo? Nem eu, nem você. Nunca seremos dignos. Ninguém por esforço próprio se torna digno. E é assim que o discípulo autodominado é capacitado pelo Espírito e não por si mesmo. E se não for assim, queridos, ele vai correr o risco de mudar o foco da sua confiança em Cristo para si mesmo. E é isso que Paulo nos fala, por exemplo, em Gálatas 5:4, vocês procuram ser justificados pela lei. E quem faz isso separa-se de Cristo e cai da graça. Mas veja Filipenses 3:3-9, texto maravilhoso, olha o que ele diz. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e de forma alguma confiamos na carne. E ser achado em Cristo não tendo justiça própria, que procede do seguir mandamentos. Esses dois versos mostram que a obra da salvação e esses seus benefícios decorrentes não tem a ver com o meu e o seu poder pessoal para lidar com os nossos próprios pecados, nem antes e nem depois de Cristo. Se não, veja, a graça de Cristo me mostra, queridos, que tenho responsabilidade pelo meu pecado, sim, mas que não posso lidar com ele por minha própria força, nem superá-lo dependendo de recursos pessoais. Essa graça de Cristo envolvida na salvação e preservação do discípulo me mostra que eu tenho responsabilidade com os meus pecados, mas eu não posso lidar com ele por minha própria força, nem consigo superá-lo com recursos pessoais, porque não existe autopurificação. E isso para algumas pessoas é libertador, para outras é chocante. É interessante que Paulo ilustra isso com um texto muito conhecido, explica esse dilema que o crente verdadeiro vive e também dá a solução a ele nesse texto. E é preciso um pouco de coragem e espiritualidade para encarar essas palavras. Vamos lá? Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo sempre. Você já se viu nessa situação, querido, ou não? Nem vou pedir para você perguntar para a pessoa ao seu lado. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, companheiro, ao meu lado. Pois no íntimo do meu ser, lá no fundo, onde eu decido os compromissos da minha vida, eu tenho prazer na lei de Deus. De verdade, eu amo, quero andar nessa lei do Senhor, vivenciá-la. Mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. E aí ele
suspira e, miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E bem que ele poderia buscar dos seus próprios recursos para fazer frente a essa realidade interior, mas ele dá a solução do dilema. Vamos ler o verso 25, por favor. Você não está entendendo, tem que ser um pouco mais forte essa leitura. Vamos lá. Aleluia. A graça lhe mostra que o viver no Espírito é abrir mão diariamente da liderança da vida, dessa confiança fácil que depositamos em nós mesmos para usufruto de uma capacitação que vem de cima e não depende da sua força espiritual para liberá-la, mas e tão somente de deixar-se encher por ela. Isso é maravilhoso, queridos, mas confesso que ofende o meu orgulho pessoal e a forma como costumeiramente eu idealizava o que era o meu próprio relacionamento íntimo com Deus. O discípulo autodominado é pelo Espírito capacitado. E eu gostaria de olhar com vocês o que seria então o viver o domínio próprio pelo Espírito, dando-lhes duas sugestões para que você viva a partir de agora autodominado pelo Espírito Santo. A primeira delas é essa: jogue fora o seu orgulho espiritual. Gosto muito desse texto de Romanos 11, 18 e 19, quando Paulo começa a explicar para os irmãos que estavam chegando, recém-convertidos, como era essa dinâmica espiritual, e o pessoal batia no peito, dizendo, agora nós somos discípulos, e esses judeus que tinham tudo para ser discípulos, foram cortados. E aí Paulo explica para eles, irmãos, olha, o irmão, não se glorie, se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz a você. Não é o galho que sustenta a árvore, é a árvore que sustenta o galho. Não é você que sustenta Cristo, é Cristo que sustenta a sua vida. Então não se glorie. Eles, aqueles que foram cortados, o foram por causa da sua incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Não se orgulhe, mas tema, meu irmão querido. Não procure ser aceito por Deus pelo seu esforço próprio, você não vai conseguir. Você não tem mérito nessa dinâmica espiritual. Você não pode chegar a Deus confiando nas obras espirituais que você pode fazer. Senão elas simplesmente vão servir como uma forma de destaque pessoal. Puxa, essa gente da borda realmente não quer nada. Se nós tivéssemos mais alguns discípulos fiéis como eu. Oh, que bênção, querida. Mas você sabe que esse tipo de orgulho espiritual facilmente se vê no meio do corpo de Cristo quando se levanta um fofoqueiro, por exemplo. É gente que confia em si mesma, por isso não tem temor de criticar e enxovalhar o irmão. Ou então surge entre o corpo um cruel julgador das intenções e das ações de outras pessoas. Com que facilidade ele define o outro, o que o outro está pensando, o que foi que motivou o irmão a fazer, com que alegria e crueldade ele faz isso. Eu acabo por desenvolver uma habilidade tremenda, o que creio ser pior, de julgar o pecado do próximo, condenar o pecado do próximo, como se eu mesmo não tivesse nenhum pecado. E aí, Paulo
nos leva a pensar: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Isso é impossível. Abra mão do seu orgulho espiritual, ele lhe afasta de Deus. Enquanto você confia em si mesmo, está investindo na derrocada da sua vida espiritual. E talvez seja por isso que você ora tanto e não tem respostas. Porque Deus não se relaciona com o orgulho no coração, mas com a disponibilidade que um ser humano dá a Ele, abrindo o seu ser e deixando-se ver como realmente é, carente dessa graça. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Já a segunda sugestão para você viver autodominado pelo Espírito jogue fora o seu legalismo espiritual. E aí estamos diante dessa pergunta: eu não vou pecar ou eu não devo pecar? O que é que você acha? Comente com a pessoa ao seu lado um momento. Você acha que não vou pecar ou não devo pecar? Vai lá, por favor. Vou lhes dar 2 horas para conversar sobre isso. Outro dia uma pessoa me falou que a santificação é o processo de pecar menos. Por isso envolve esforço pessoal para o domínio próprio. E ela disse: quanto menos pecado, mais aceitação divina. Oh, querido, não é assim. Nunca foi assim na palavra de Deus, no evangelho que seguimos. Na verdade, a santificação não tem a ver com menos pecado, mas com mais consciência acerca do seu próprio pecado. Porque a presença de Deus é luz, e quando você adentra essa presença, os seus pecados, sua vida é iluminada e você consegue se enxergar melhor. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eles eram maus. Mas quem se achega para a luz tem a sua vida revelada. Então, alguém que tem consciência acerca do seu pecado pessoal, do dano que ele causa e da solução para ele que só existe nessa comunhão real com Deus, entendeu o que é santificação. Mas quando um legalista espiritual peca, ele entra num estado de tristeza profunda, não pelo pecado em si, mas por ele ter errado, por não ter sido perfeito. Isso gera nele, queridos, um ciclo de castigos pessoais para purgar o seu pecado, entende isso? Para perdoar-se a si mesmo. Ou então ele entra na neura do ciclo de promessas que ele faz a Deus, agora, a partir de hoje, tentando amenizar a sua pisada na bola com o Senhor. Mas, querido, o lugar para você tratar do seu pecado não é no arrazoado da sua mente ou no constrangimento de um coração frustrado, mas é na cruz de Cristo. E é assim que ele fala em Gálatas 5:24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram e continuam fazendo isso com a sua carne, as suas paixões e os seus desejos. Mas isso também cria um problema para a mente do legalista. Ele vai passar a disparar uma série de versículos comumente fora do contexto, tentando mostrar que nós não podemos pecar em hipótese alguma. Um dos textos que ele usa é Romanos 6. Que diremos? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira alguma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Está vendo, irmão? Tem que ser perfeito. Calma, veja a sequência do texto. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Está aí a diferença. Pois quem morreu foi justificado do pecado de todos e de cada um deles. Ora, se morremos com Cristo, também com Ele viveremos.
Isso é muito difícil para muitas igrejas admitirem. Que na cruz todos os meus pecados foram perdoados. Passados, presentes e... será que futuros também ou não? Hein, querido? Foi perdoado ou não? Se você ler a mesma Bíblia que eu, vai perceber que sim. E o pecado na vida do discípulo não é um acidente. Não é imprevisível como um acidente. Nós sabemos que vamos pecar. Ou você não sabe disso? Você não quer, mas você sabe que vai. Talvez esteja pecando agora, estou vendo alguns aqui. É um discernimento profundo, né? E a vida cristã, querido, só pode ser vivida com essa consciência. Pecado, quais pecados? Todos foram perdoados. Senão ninguém que, tendo entregado a sua vida a Cristo, iria viver com Ele para sempre. Mas ao mesmo tempo existe a contrapartida de uma luta contra esse pecado inerente, mas no poder de Deus. E aí alguém poderia já pensar em deturpar essa mensagem: economize o seu e-mail. Opa, então, se tudo já foi perdoado, vamos pecar. Tudo está perdoado. Ô querido, somente alguém que não está em Cristo consegue pensar assim. Essa consideração insana só pode surgir no coração de alguém que não assumiu o compromisso de seguir a Jesus por amor, que não tem em si o Espírito Santo. Só pensa assim quem não é filho de Deus. Pode ter sido criado no meio da igreja, mas nunca conheceu o poder da ressurreição de Cristo, a transformação de dentro para fora, a graça que nos inunda, que faz gente nova de dentro para fora. É isso que Paulo explica em Romanos 8. Portanto, agora, irmãos, já não há condenação, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Entenda isso. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou definitivamente o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. E aqui Paulo vai fazer uma divisão clara entre o discípulo e o que não é. Então veja se você é ou não é. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Sua carne não se submete, querido. Você sozinho não se submeterá. Você é maravilhoso, cheiroso, bonito, mas sozinho não conseguirá progresso espiritual. A sua mentalidade é contra a mentalidade do Espírito. Verso 6, veja o verso 7 e 8 agora. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Isso fica claro ou não? Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo,
pelo Espírito, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, nem à carne, nem ao diabo, para novamente temerem. Será que Deus vai me receber? Eu estou fazendo o suficiente para ser aceito por Deus? Não, querido, você recebeu o Espírito que o adota como filho, por meio do qual você clama, Abá, pai, papaizinho. Ele está falando de um relacionamento entre pai e filho. Por isso, o objetivo do Evangelho não pode ser produzir pessoas melhores, mas sim pessoas mortas para si mesmas, que decidam viver humildemente pelo Espírito, seguir esta dinâmica do caminho estreito, onde ouvem Jesus dizendo: negue-se a si mesmo, pelo poder do Espírito. Mate cada dia o seu eu caído, pela capacitação que o Espírito dá. E siga-me pela força que o Espírito supre. E esse é um fenômeno, queridos, que nos liga a Cristo por amor, não por constrangimento, não por religiosismo, mas por amor, não por esforço próprio, por amor, não por legalismo, mas por um amor vivenciado pela fé, não na troca de fidelidade humana por fidelidade divina. Não é aqui um homem tentando auto-justificar-se, mas um discípulo vivendo como justificado por Deus. Não como um fanático defensor de temas e crenças espirituais, mas como um filho que anda de mãos dadas com o Pai. Não como um semideus, mas um ser humano resgatado de dentro da sua realidade falida. Não um homem de Deus, uma mulher de Deus, apenas um homem ou uma mulher para Deus, por amor e graça, no poder do Espírito que o capacita. E sem isso, não poderemos dominar nossas paixões e debilidades. Não viveremos esse domínio próprio, porque o discípulo autodominado é pelo Espírito capacitado. Espero que você esteja entendendo. Um tempo atrás, logo após a morte do nosso querido irmão John Stott, eu recebi uma mala direta com a última mensagem que ele fez. E dentre tantas coisas, aí você pode pegar depois o endereço aqui no slide, baixá-lo da nossa página e ouvir a mensagem toda. Uma citação me chamou a atenção quando ele alude a William Temple. Ele diz assim: não adianta me darem uma peça como Hamlet ou Rei Lear e me dizer para escrever uma peça como aquela. Shakespeare conseguia fazê-lo, mas eu não. Também não adianta me mostrarem uma vida como a de Jesus e me dizerem para viver uma vida como a dele. Jesus era capaz de fazê-lo, mas eu não. Mas se a genialidade de Shakespeare vier e viver em mim, então, sim, eu poderia escrever peças como as dele. E se o Espírito Santo vier e habitar em mim, então eu serei capaz de viver uma vida como a de Jesus. Porque o discípulo autodominado é pelo Espírito capacitado, querido. Mas precisa abrir mão da sua justiça própria, do seu orgulho, do seu legalismo, e viver todos os dias compromissado com esse Deus e buscando os recursos do Espírito para viver esse domínio próprio. Como é que eu posso fazer isso, Átila? Bom, tenho sugestões que
para mim são extremamente práticas, espero que para você também o seja. Eu acho que não tem outro caminho senão você orar e rever a sua vida diante do Espírito Santo. Decidir passar a viver dependendo dele. Porque a vida cristã, queridos, é uma caminhada, não é uma vivência de final de semana. É algo que se leva para o escritório, está dentro do carro. Quando você está tomando banho, ou sendo fechado por alguém no trânsito. Quando você está razoando na sua mente, pensando nos seus projetos e desejos, é aí que a vida cristã acontece. Não existe uma receita de bolo para esse nível de espiritualidade que nós aqui estamos tentando buscar pelo Espírito de Deus. Mas existe entrega. Comece a lidar com os seus pecados num outro lugar. Em vez de fazer-se como uma criança que quebra o vaso da mamãe e se esconde, vá à presença de Deus imediatamente. Vá tratar do seu pecado diante dele. Não esconda, não racionalize, não tente purgá-lo por si mesmo, não tente se auto-justificar, não tente criar saídas, se dispa diante dele. Senhor, estou aqui outra vez. Mas eu me sinto um fariseu. Sinta-se diante de Deus, querido. Mas já pedi perdão tantas vezes por esse pecado e outras tantas virão, se o Espírito Santo não lhe capacitar a vencê-lo. Não venha buscar Deus aqui, leve-o para casa, esteja com Ele, ande com Ele, ponha-o no meio do seu namoro, dos seus negócios, das suas incapacidades. Deixe Ele inundar o seu ser. Deixe Ele fazer o que você não pode fazer. E certamente, querido, você vai vivenciar esse enchimento do Espírito. E vai poder olhar para si mesmo como um ser humano que você é. Não querendo ser mais do que você simplesmente é. Não se vestir com uma capa religiosa, mas se despir completamente e deixar que o Espírito faça em você gente nova todos os dias. É assim que o caráter de Cristo se impregna no nosso. É crescer nele, é ser feito novo todos os dias e tantas quantas vezes forem necessárias. E digo mais, querido, quando o inimigo tentar jogar o pecado na sua cara, que ele gosta de fazer isso. Que agora você que vai orar, ó, pecador desgraçado. Os irmãos lá na igreja sabem o que você faz durante a semana. Não importa, importa que Deus sabe o que eu faço. E quem chamou você para a conversa? Sai daqui em nome de Jesus. O papo entre pai e filho. Você não tem parte conosco. Meu compromisso eterno é com o Senhor que venceu na cruz. É aquele que me renova, me faz novo cada dia, e me propõe um andar que não existe em mim capacidade para viver, mas sendo cheio, eu passo a vivenciar. E aí toda a glória e toda a honra vai voltar a ser somente do Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Eu ponho a minha frustração também diante do Senhor. Quantas vezes eu tentei produzir espiritualidade por mim mesmo, tentando fazer coisas que são meios se tornarem fins em si mesmos. Mas eu quero, junto com os meus irmãos, me levantar nessa noite e dizer que o meu coração deseja ser cheio de todas as maneiras pelo seu Santo Espírito, que vai me capacitar a viver cada dia para a sua glória. Que não serei o super Átila, você só o Átila, simplesmente o Átila. Alguém que antes
pecava tanto em outras áreas, agora já superou isso, está tratando de outras limitações na sua presença e pelo seu poder também vai superar essas limitações e vai se encontrar com mais liberdade na sua presença. Que eu e os meus irmãos possamos viver essa maturidade de fé para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus, Senhor, que assim seja.